Comenzamos. Bueno, nuestra última charla del día de hoy, es un gusto para mí presentar a Luciane Cos, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Cuando quieras, Luciane. Graças pelo invito e por los organizadores. E, bom, eu vou dar minha palestra, então, em português, né? Já que é o nosso encontro aqui da América Latina, a maioria das pessoas. Então, vou falar sobre um trabalho em conjunto com a Maria Braz Amorós, da Espanha, e com o Alonso Castellanos, da Brasil também, da Universidade Federal de Uberlândia. Tá? Então, vou falar sobre a propriedade de isometria dual em flags de códigos algébricos geométricos. Eu não pensei numa tradução para flag, bandeiras. Então, bom, então eu vou começar só falando um pouquinho o que é um código linear. Então, um código linear para a gente é simplesmente um subespaço vetorial de Fq na N. Fq é o corpo finito, né? E a gente diz, então, N é o comprimento do código, que é o tamanho do espaço ambiente onde você tem o seu código, e a dimensão do código é simplesmente a dimensão como espaço vetorial sobre Fq. Tá? O código dual de um código qualquer, eu vou denotar por C, com aquele símbolozinho lá, que é ortogonal de C, com o produto interno usual de Fq. Tá? Então, você multiplica a coordenada e soma. Tá? E a gente diz que um código, então, ele é self-ortogonal, ele é auto-ortogonal, né? Se o código está contido no seu dual. Então, aí é uma coisa já diferente que acontece quando eu estou em característica positiva, né? Característica zero, você sabe que o código seu dual sempre tem interseção zero, né? Inclusive a soma direta do espaço todo, e aqui a gente pode acontece esse tipo de coisa. Então, por que o interesse um dos interesses, por exemplo, em códigos auto-ortogonais? Tá? Então, em 1998, o Calderbank, Shor e Steiner propuseram uma construção de códigos quânticos utilizando dois códigos, digamos, um contido no outro. Então, se você tem dois códigos, C1 contido em C2, então, dois códigos lineares, tá? Então, de comprimento, digamos, os dois têm o mesmo comprimento N, tá? E aí o primeiro tem dimensão K1 e distância mínima D1, onde a distância mínima é a distância de Hamming, né? O segundo tem comprimento K2 e distância mínima D2. Então, eles provaram que existe um código quântico de comprimento N, K igual a K2 menos K1, e cuja distância mínima é dado pelo mínimo do peso das palavras, onde você vai olhar para todas as palavras que estão em C2 menos C1, união C1 ortogonal menos C2 ortogonal. Tá? Dual, desculpa, C1 dual menos C2 dual. Tá? Então, esse tipo de construção, então a gente tem um certo grupo de pesquisadores aí, o Lagarde e o Pereira, em 2017, fizeram um primeiro artigo onde eles trabalharam com códigos algébricos geométricos, e eles usaram, para construir códigos quânticos, eles usaram o caso exatamente que você começa com um código que é auto-ortogonal, C contido em C ortogonal, para construir famílias de códigos quânticos com certos parâmetros. Então, essa ideia ainda foi explorada depois por outras pessoas, como pelo Gale, pela Montanucci, Bartolizini e outras pessoas para AG Codes. Então, isso aqui é só para ressaltar uma das aplicações que a gente tem para códigos auto-ortogonais. Tá? Então, aqui eu vou relaxar um pouco essa ideia. Em vez de eu trabalhar com códigos auto-ortogonais, eu vou em vez de ter um código só, eu vou permitir, bom, na verdade, uma sequência de códigos, tá? E eu vou permitir eles serem x isométricos. Então, primeiro, o que significa dois códigos? Se eu te dou dois códigos C1 e C2, o que significa eles serem x isométricos? Significa que eu posso obter o código C2 simplesmente multiplicando todas as palavras do código C1 por um vetor não nulo. Tá? Então, é assim que eu obtenho o código C2. Então, a gente aqui está interessado nesse trabalho, em estudar sequências de códigos.
X isométricos. Então, eu vou te dar códigos lineares assim, C0, contínuo em C1, contínuo em Cn-1, contínuo em Cn. Aí você olha para sequência de ortogonais, né? Eu estou usando toda vez a palavra ortogonal. Ao usar a sequência de duais, a sequência de duais ela inverte a ordem, então eu tenho Cn dual, Cn-1 dual, C1 dual, e a gente está interessado em estudar essas sequências que têm a propriedade depois que eu vou chamar de isometria dual. Tá? Então, o que significa? Significa que existe um vetor X, tal que o código... Opa! Ei, desculpa. Então, existe um vetor X, tal que o código C0 ele é isométrico dual ao Cn, o C1 é isométrico dual a esse, e esse isométrico dual a esse. Tá? Então, é essa a família que a gente está estudando. E a gente vai estudar isso para códigos algébricos geométricos. Então, vou só relembrar rapidamente, né, o que é um código algébrico geométrico, que foi introduzido pelo Gopa na década de 80. Você fixa uma curva algébrica, então uma curva projetiva, não singular, geometricamente redutível, né? Ou seja, ele é redutível no fecho de FQ. Tá? E aí você fixa, então, N pontos racionais na tua curva e considera um divisor G. Considera um divisor G tal que P1 e Pn não vão estar no suporte de G. E dado esse divisor G, eu vou olhar para o L de G, que é o espaço de Riemann-Roch associado a esse divisor. Tá? Então, se eu tiver que os pontos, né, PIs não estão no suporte de G, eu simplesmente evaluar funções que estão nesse espaço de Riemann-Roch nos pontos P1, Pn, isso aqui vai ser a função de evaluação bem definida, né? Porque eu sei que essas funções elas não têm polos em P1, Pn, já que o P não está em suporte de G. Então, isso aqui, digamos, vai cair em FQ, não vai dar infinito nunca. Então, esses são os códigos algébricos geométricos. Eles generalizam, né, os códigos de Reed-Muller, que é a evaluação de polinômios em pontos. Tá? Então, e a gente diz que os códigos algébricos geométricos ele é um código em um ponto, 2 pontos ou muito pontos, dependendo se o divisor G é um divisor num único ponto ou ele é um divisor numa soma de pontos. Tá? Então, se meu divisor G for soma de vários lugares, digamos de 5 lugares, eu vou dizer que eu tenho um código em 5 pontos. Então, a gente vai estudar... primeiro, eu vou estudar... essas sequências, então, em extensões sobre curvas algébricas quaisquer. Tá? Então, eu fixo N pontos racionais mais P e Q pontos racionais, e eu vou definir o seguinte código algébrico geométrico. Eu fixo o divisor G como sendo A vezes P mais BQ. Então, você fixa 2 pontos que são especiais para você, que são os pontos P e Q, e você abre o espaço de Riemann-Roch definido por A, P mais BQ. Então, para cada A e B, eu tenho um código algébrico geométrico definido desse jeito. Tá? Então, e o que a gente vai fazer agora é, você fixa B, tá? Como número natural, e deixa o A variar. Quando eu deixo o A variar, eu tenho uma inclusão dos espaços aqui de Riemann-Roch, né? Como divisor, 0P mais BQ é menor ou igual que 1P mais BQ, que é menor ou igual que esse, que é menor ou igual que esse, você tem uma inclusão natural dos espaços de Riemann-Roch, e essa inclusão natural vai me dar uma inclusão natural dos códigos associados. Tá? C0, C1, C2, C3. Então, o que a gente quer estudar? Eu vou querer estudar, né? Para quais valores aqui, para qual valor de B fixado, em qual, digamos assim, em qual intervalo A pode variar para me dar uma sequência de códigos algébricos geométricos que tenha a propriedade de isometria dual. É isso que a gente quer. Tá? Então, para isso, a gente começa estudando, eu vou definir 2 conjuntos importantes. Tá? Então, o primeiro, que é o fixado B, eu defino um conjunto HB, que ele diz quando
né? Quando é que esses espaços aqui, realmente eu mudo de espaço de Riemann-Roch, quando é que a dimensão aumenta. Tá? Então, quando eu vario de A menos 1 para A, eu realmente aumentei a dimensão de 1. Né? No segundo conjunto, que ele faz o quê? Ele vai verificar quando é que os códigos dão diferentes. Tá? Porque eu posso ter os espaços diferentes e ainda ter o mesmo código. Então, eu estou procurando, digamos, os pulos nos códigos. Quando é que o código se A menos 1 é diferente desse, para A maior ou igual que 0. Então, bom, é claro que a cardinalidade desse daqui é menor ou igual que N, por quê? Né? Porque os meus códigos todos estão dentro de F pequena N, então o máximo que você pode ter do teu código é ele dar tudo, te dá o espaço todo que é F pequena N. Tá? Então, o número de caras que eu posso ter pulos aqui é no máximo N. Né? Que é chegar no código total. Então, em geral, né, o que eu tenho agora é que esse conjunto HB aqui, ele não vai ser um semigrupo, né? A gente sabe que quando eu tenho um ponto só, né? Se eu tenho um único ponto aqui, AB, se eu faço B igual a 0, eu tenho um único ponto, eu estou com um semigrupo de vários traços. Então, se eu coloco 2 pontos, isso deixa de ter estrutura de semigrupo. Tá? E aí a gente tem algumas propriedades que a gente pode falar sobre esses conjuntos. Então, a primeira coisa é que se os códigos são distintos, então os espaços de Riemann-Roch são distintos. Tá? E a gente consegue também mostrar que num certo intervalo para A, se o A fixado B, se o A está entre 0 e N menos B, então um cara está no conjunto, né? Você tem pulos nos códigos, sem somente ser, você tem pulo nos espaços de Riemann-Roch. Então, nesse intervalo daqui, eu consigo controlar tudo. Tá? Também é fácil de mostrar. Bom, fácil de mostrar, também dá para provar que o máximo desse conjunto, no máximo, é N, que é o número de pontos, mais 2G, onde G é o gênero da curva, menos 1, menos B. Tá? Fixado B. Em particular, né, se o B for maior que N mais 2G menos 1, isso aqui é um número negativo, então esse conjunto é vazio. Tá? Então, você tem aqui uma limitação para o B que você pode estudar, dado a tua curva e fixado N pontos racionais, o gênero, o teu B não pode ser qualquer coisa. Tá? Tem que ser menor que esse valor. Então, e o máximo também de HB é maior ou igual sempre que N menos B. Bom? Então, o primeiro teorema que a gente conseguiu mostrar é o seguinte: se você tem, então, N nesse intervalo, que é a mesma coisa mais ou menos que dá a condição para o B, né? Então, se eu descrever o conjunto HB estrela pelos inteiros, A0, A1, AS, isso aqui eu estou com uma sequência ordenada, vai ser equivalente você ter que os códigos CA0, CAS satisfazem a propriedade de isometria dual, tá? E dizer que o divisor esse divisor aqui, que ele leva em conta o ponto P que você separou, o ponto Q que você separou, e o D, que é a soma de todos os pontos racionais, ele é canônico, e isso é equivalente ainda a dizer que esse número natural aqui, ele está em H2B estrela. Ou seja, que você tem, para esse cara daqui, os códigos relacionados para o H2B, eles pulam. Então, em particular, o que a gente tem é que essa sequência de códigos satisfaz a condição de isometria dual, C e só C. Esse conjunto aqui, né, ele atinge a cota superior que eu tinha dado no slide anterior. Lembra? A gente mostrou na anterior que o máximo de HB é no máximo N mais 2G menos 1 menos B. Então, aqui seria o máximo de H2B é N mais 2G menos 1 menos 2B. Então, é quando o máximo é atingido. Tá? Bom. Então, aqui é só para chamar a atenção, né, que quando a gente faz B igual a 0, eu estou no caso bem conhecido, estudado, o caso de pontos de códigos em um ponto. Tá? Então, e aí a gente focou agora para o caso de extensões de Kubner, porque por causa de extensões de Kubner a gente vai ter uma ferramenta que permite a gente calcular mais explicitamente as coisas. Tá? Então, uma extensão de Kubner é algo do tipo,
y na M igual a f de x. Então, f é um polinômio separável, de grau R. Aí tem algumas condições técnicas aqui, o M e o R são primos entre si, que é para garantir o infinito totalmente ramificado, tá? Porque a gente vai fixar depois o P como o P infinito. Tá? Então, a gente fixa o P infinito, que é totalmente ramificado. E o segundo lugar que eu fixo, o quê? É qualquer lugar totalmente ramificado, ou seja, um lugar sobre P de alfa, onde esse cara daqui, P alfa, é quem? É um lugar no corpo de funções racionais associado a uma raiz do f. Tá? Então, você pega uma raiz do f de x que está em fq, isso te dá um lugar em fq de x, e como ele é separável, esse lugar é totalmente ramificado, você pega o que é lá em cima. Tá? Então, a gente não vai considerar qualquer tipo de código, tá? Então, o código que a gente vai considerar, o D não pode ser um divisor qualquer. Então, o nosso divisor D fixado, ele é uma soma de certos pontos racionais, mas ele tem que ser fixo pelo grupo de Galois da extensão f sobre fq de x. Ou seja, para quem já estudou muitas seções de Kummer, significa que no divisor D você só pode colocar ou lugar totalmente ramificado, ou botar os caras que foram splitting na extensão fq de x para fq de xy. Tá? Então, ou você põe os totalmente ramificados, ou se ele é splitting, você tem que pegar todo mundo na órbita em cima. Tá? Então, e fixado B maior ou igual que zero, eu vou olhar para o código esse aqui. Tá? Então, o código CAB, então, o divisor é desse tipo, e a minha função f, eu deixo variar nesse espaço de Riemann-Roch. A, P infinito mais BQ, e é essa sequência de códigos que a gente considera. Tá? Então, uma primeira coisa é que a gente consegue determinar exatamente para as seções de Kummer quando é que o inteiro A está no conjunto HB estrela. Então, para as seções de Kummer, eu consigo fazer isso. E por que a gente consegue fazer isso? Porque para aquelas tensões de Kummer, tá, tem um resultado do Maharaj, que ele mostra que se eu te dou uma extensão de Kummer desse tipo, e eu te dou um divisor qualquer que seja invariante pela ação do grupo de Galois f de k de x, dessa extensão, eu consigo decompor o espaço de Riemann-Roch desse divisor numa soma direta de certos espaços de Riemann-Roch sobre o corpo de funções racionais. E se eu sei isso, eu consigo calcular, fica mais fácil de calcular a dimensão desses códigos. Tá? E é isso que a gente usa para fazer isso. Então, usando o resultado do Maharaj, a gente consegue dizer, então, no caso de extensões de Kummer, quando é que o inteiro A está em HB estrela. Tá? Quando é que eu tenho pulo no código. Então, é uma coisa um pouco técnico, tá? Você pega R til inverso de R, R era o grau do polinômio f de x, tá? E a condição é que o A está lá, C e só C, você tem que olhar dois casos, tá? Se o A mais B é menor do que N, você tem que checar essa condição. E se o A mais B é maior ou igual do que N, menor ou igual que N mais 2G menos 1, a condição checada é essa daqui. Você tem que multiplicar R til vezes A menos N menos 1 módulo M e verificar se isso é maior que esse valor ou não. Bom, é uma coisa... Mas tudo é factível, né? Dá para fazer as contas. Então, ainda usando... bom, no caso aqui, para 2 pontos, para as extensões de Kummer, a gente também consegue determinar exatamente quem é o máximo. Eu tinha só uma cota, né, em geral, para qualquer curva, de que era o máximo da HB estrela. Para Kummer, a gente consegue dizer exatamente quem é esse máximo, tá? O que você tem que fazer dado B, você divide o B por M, tá? E quando eu divido o B por M, eu vou ter, então, um certo resto aqui entre 0 e M menos 1. Tá? Então, esse resto vai aparecer aqui nesse máximo. O máximo é esse ou é esse, tá certo? É um desses dois. Então, aqui até uma coisa interessante que a gente bom, a gente está trabalhando, finalizando um pré-print, que a gente resolveu colocar mais alguns exemplos para muitos pontos, tá? E a gente não consegue determinar o máximo de HB estrela quando esse B aqui, em vez de ser um número,
ele é uma UPLA. Então, aí tem uma coisa, se alguém quiser pensar sobre, para tentar resolver. Então, para extensões de Kummer, tá? E para B nesse intervalo aqui, então, dado a sequência aqui de pontos, A0 menor do que S, os inteiros A, bom, nesse conjunto aqui, são só umas coisas técnicas, mas basicamente eu estou com HB estrela aqui, então eu tenho que, quando que essa sequência de códigos, tá? Eu estou fixando P igual a P infinito, meu divisor D tem que ser um divisor invariante para o grupo de Galois. Então, essa sequência ela vai ter a propriedade de isometria dual, C só C, o M divide 2B mais 1. Essa é a condição. Tá? Quando o ponto P é igual ao ponto P infinito. A gente conseguiu mostrar também que se você pegar um ponto P, um cara totalmente ramificado, que não é o P infinito, tá? Então, essa sequência ela nunca tem a propriedade de isometria dual. Então, aqui tem um exemplo, tá? Eu estou com a hermitiana sobre F16, tá? Então, é Y5 igual a X4 mais X. Então, a curva ela tem, a hermitiana sobre F16, ela tem 4 ao cubo mais 1 ponto, 65, né? Aí eu tiro 2 pontos, eu fico com 63. Tá? E aqui a gente tem um desenho para fixou o P igual a P infinito e o Q igual a esse ponto aqui sobre o... Né, fazer X igual a 0 e Y igual a 0. Tá? Então, aqui você mostra que eu dou o A e aqui eu dou o B. Então, essa linha delimita a limitação por essa condição aqui, que o B tem que ser menor ou igual que um certo valor. Então, B é no máximo 20, bom, esse valor que está aqui, tá? O que acontece? Quando é que eu tenho isometria dual aqui? O teorema dizia que era quando M, que é 5, 5 tem que dividir 2B mais 1. Então, se você olhar, vai aparecer exatamente quando B é igual a 2, que é esse aqui, B é igual a 7, esse cara, esse cara, esse cara. Então, esse desenho aqui foi uma checagem, na verdade, que a gente fez, tá? Foi usado SAIT para fazer um programa que ele calculou explicitamente o HB estrela e ele confirmou o teorema nesse caso. Tá? Então, e para terminar, bom, desculpa, eu acho que eu me adiantei um pouco, né? Mas não tem muito problema, porque também essa é a última palestra do dia. Tá? Então, um último exemplo que eu tenho agora a hermitiana sobre F4, então Y3 igual a X2 mais X. Então, nesse caso aqui, em vez de olhar o divisor G em um ponto, o meu divisor G eu vou ter 2 pontos Q1 e Q2. Então, o ponto Q1 ele está sobre X igual a 0 e Y igual a 0, e o ponto Q2 ele está, eu faço X igual a 1, se X é 1, eu tenho Y igual a 0. Então, eu tenho o ponto 1, 0, que é totalmente ramificado também. Então, esse é totalmente ramificado e esse também é totalmente ramificado. Então, eu fixo esse cara aqui igual a menos 2. Tá? Então, o meu gráfico, ele me dá A e B aqui. Tá? E o divisor dele é quem? O divisor dele são todos os outros pontos racionais, que eu tinha 9, tirando esses 3. Então, eu tenho 6 pontos aqui no divisor dele. Tá? Então, isso aqui ele mostra o quê? Quando eu vario, por exemplo, se eu fixo, eu pego um B, tá? Se você pega B igual a 4 e você varia o A, e aí a gente viu que encontrou isometria dual. Então, onde você tem bolinhas pretas, significa que você encontrou sequências de isometria dual aqui para esse B fixado, o outro cara que eu deixei fixo com menos 2, eu vario o A. Então, eu tenho isometria dual aqui, 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 aqui. Tá? Então, a ideia é que, para mais pontos, a gente, na verdade, trabalhou com o semigrupo de vários traços generalizado. Tá? Então, a gente agora permite que o A seja qualquer número inteiro. Então, o A vai poder ser qualquer número inteiro. Claro, o que você precisa é que esse divisor tenha pelo menos grau positivo. Então, a condição vai ser que o A mais
digamos assim, você vai colocar B1, B2, B3, Bn aqui, então A mais a soma dos Bs tem que ser positivo para pelo menos ter alguém no espaço de Riemann-Roch. Tá? E aí a gente está... Bom, e o trabalho está indo nessa direção. E qual é a ideia? Então, a gente está praticamente completo para menos pontos. A ideia é depois aplicar o que a gente obteve para construir códigos quânticos, explorar essas ideias para códigos algébricos geométricos. Tá bom? Então, gente, bom, é a última palestra do dia, então acho que não tem problema, que foi um pouquinho mais curta, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Bom, então, obrigada a todos